Então, a gente está aqui hoje conversando com você sobre a questão da homeopatia, né? Um tipo de medicina que muitas pessoas acreditam, usam e são absolutamente fãs, e tem um grupo de pessoas que não acreditam, acham que ela não é eficaz, mas nós trouxemos especialistas para nos ajudar com informações e, quem sabe, orientar você para mudar a sua definição sobre esse tipo de medicina ou estimular simplesmente você a procurar ler mais, entender melhor e aí chegar a uma nova conclusão a respeito desse tipo de medicina, né? E aí a gente quer saber essa história aí, como é que é essa história dos 4 princípios Isso, da os 4 homeopatia. princípios que a gente falou, né? A lei do semelhante, o medicamento único, o princípio da ultradiluição, né? E das doses mínimas, né? Então a gente pode dizer, você falou, né? Conheça a verdade, ela te libertará. Então eu costumo dizer para os meus alunos... É a Bíblia que ensina isso. É isso aí. Nós como professores, né? Eu costumo começar as minhas aulas e falar assim, antes de você dizer que não acredita ou não sabe, vamos saber primeiro do que se trata? Perfeito. Então, vamos conhecer o que existe sobre a homeopatia nos dias atuais. Então, a terapêutica está completando 219 anos. Ela foi criada em 1796 por um médico alemão, que foi o Hahnemann, né? E o princípio, a grande diferença, né, entre a homeopatia e a alopatia, uma das grandes diferenças, ela está inserida justamente na questão do preparo do medicamento. E o Hahnemann dizia que o ponto de partida, então, dessa ultradiluição, que é o próprio medicamento, né, ele precisa ser colocado em contato com um solvente e essa solução é submetida a um movimento muito intenso, que a nossa farmacopeia denomina de dinamização. Essa agitação, ele sugeria por quê? Justamente para você aumentar a interação entre o ativo, que é o princípio medicamentoso, e o seu solvente. Quando você agita esse sistema, você aumenta essa interação intermolecular e você começa a ter a comunicação entre o ativo e o solvente. E aí a gente entra na questão da ultradiluição, que é a grande polêmica da homeopatia. Por quê? Esses medicamentos, eles podem ser ultradiluídos infinitesimalmente, até o ponto que é impossível a gente encontrar uma molécula ativa da substância original. Aí não tem nada. Ora, se não tem nada, essa solução... Molecularmente falando, quimicamente, ela é água. E daí vem a questão, homeopatia é água, né? E a gente já tem, assim, vários momentos em que a gente é provocado em relação a isso. E eu tenho um lema lá na universidade que eu digo, homeopatia não é água, não. Fiz até um samba em homenagem a isso. Saímos no bloco, né? Saímos de bloco, de estandarte e tudo. Porque hoje, nos dias de hoje, está mais do que claro que a homeopatia não é água. E como é que a gente prova que a homeopatia não é água? Através de experimentos. Então, a gente submete os modelos homeopáticos a tudo que a ciência tradicional entende como metodologia científica. Um dos controles do meu experimento é o quê? Dar para as minhas culturas de células, para os meus animais, água para ele beber. E o outro grupo de células de animais toma o medicamento que quimicamente é água, porque o ultradiluir. E aí eu vou olhar que resposta biológica essas células, esses animais produzem. Respondem de maneira absolutamente distinta. Por quê? Então, hoje em dia, a gente tem a teoria que a gente está muito clara na literatura, que é a transferência da informação. Isso a gente chama transferência da informação bioeletromagnética. Então, a gente começou dizendo que o medicamento homeopático, ele libera uma energia. O que isso nem sempre cientificamente é muito fácil da gente mensurar. Mas durante esse processo de agitação, quando você agita a solução, o que você tem? Aumento da energia cinética. E essa liberação acontece para o meio que é o solvente. Quando você faz essa agitação, você gera nesse sistema uma série de agregados. Como o meio é água, agregados hídricos, que a literatura também chama de clusters. Só que conforme você vai ultradiluindo, você começa a tirar a participação do teu ativo. E chega um determinado momento que esses agregados, eles são vazios. Os clusters, as gaiolas hídricas, não tem mais o ativo ali dentro. Entretanto, a configuração original do ativo
colocado ali, naquele primeiro momento da tua diluição, se perpetua ao longo das ultradiluições. E isso é percebido pelo sensor biológico. Então, isso a gente tem muitos trabalhos recentes de altíssimo nível comprovando essa teoria. Se parar para ver, na realidade, né, tudo se resume àquilo que a gente aprende na escola desde cedo. Tá? A homeopatia não é diferente, realmente é cientificada através do quê? Da química básica, da matemática, da física, é exatamente isso. Muita gente diz que aqueles que não acreditam, né, nesse tipo de medicamento, diz que é o seguinte, a questão é psicológica, né? É psicológica. Então, a pessoa, tanto que não, a gente vai já entrar nisso, né? Não serve para todas as doenças, etc. Mas para aquelas que servem, o que faz efeito não é o medicamento, mas seria o fator psicológico. O senhor estava falando ainda agora eu fiquei pensando assim, eu não conheço muito da psicologia dos animais, né? Mas como é que aquele animal ele é influenciado psicologicamente pelo remédio homeopático que ele toma para ele ficar bom? Exatamente essa questão. Temos um especialista aqui para poder responder. Eu quero saber qual que influência psicológica vai ter no gado, né? Porque realmente no animal doméstico poderia até haver alguma coisa, mas tá. Não é essa questão realmente psicológica, tá? É a questão comportamental. Isso daí era a pergunta, você falando, eu mesmo me perguntei para ser perguntado. Falei, como é que alguém acha, vamos dizer, que um camundonguinho no laboratório está sendo psicologicamente influenciado? Por quê? Isso aí. O coitadinho fica lá na caixinha 24 horas por dia, recebe comidinha, aguinha. Da mesma maneira como os outros, né? A diferença é o quê? É realmente o que se coloca em termos de medicamento para ele. Tá? Até realmente um placebo, tá? Um medicamento em dosagens, em potências diferentes, medicamentos diferentes. Então, na realidade, ele está sendo influenciado em quê? A única influência que você tem de diferente é o tipo de medicamento, o tipo de dose, é o que você dá. Tá? Existe realmente uma questão que é muito importante para a gente veterinária, que não é a influência psicológica, mas a influência comportamental. Tá? Que é uma coisa muito complicada, às vezes a gente clinicando, a gente trabalha com o paciente, não é com o cachorro, com o gato. Tá? Com o dono, que nem na pediatria não se trabalha com a criança, se trabalha mais com o pai ou com a mãe. Tá? Então, a questão, muitas vezes, assim, do comportamento do animal, que realmente influencia, e principalmente é a visão do dono para aquele animal. Por exemplo, um cachorrinho que às vezes ele tende a ser muito medroso, o que acontece? Quando alguém, alguma pessoa estranha, às vezes chega na casa, ele com medo, qual é a reação que todo mundo tem? Tá? Seja animal e humano também. De atacar, como defesa. Então, o que muitas das vezes é recebido para a gente? Aquele animal é agressivo. E, na realidade, é um animal medroso. Então, essa questão, por exemplo, em veterinária, com os animais, não tem muita influência psicológica. Tem, sim, um pouco de influência comportamental, um pouco de influência do meio, que não interfere em nada em termos. Então, é exatamente uma das principais bases de quebrar isso. Placebo, a influência psicológica. E como é que você explica, então, essa diferença que a gente vê? Que realmente uma coisa que é importante para a homeopatia atual, para a gente ter crédito, é a questão da ciência, de cientificar. Isso nós, como professores, fazemos muito. Então, a gente vê isso com os animaizinhos do laboratório. Os remédios homeopáticos, eles provocam efeitos colaterais, reações adversas, etc? Não. A homeopatia é muito lógica, né? Na sua forma de atuar, na sua forma de clinicar, na sua forma de prescrever e no resultado terapêutico que a gente tem, né? Essa é uma das perguntas muito frequentes, né? E uma das grandes vantagens da homeopatia é justamente isso. Não produz efeitos colaterais, porque como é que age o medicamento homeopático nas pessoas? Ela modula a nossa reação. A gente vai lá para o primeiro princípio da homeopatia, não é à toa que eles existem, né? E tem um fundamento científico, clínico e prático muito claro, né? Porque como é que a homeopatia, como é que a alopatia funciona? A grande maioria dos medicamentos é a lei do contrário, né? É o princípio do contrário. Não é à toa que o Hipócrates é o pai da medicina. Foi Hipócrates que enunciou esses 3 princípios de curar, de tratar as pessoas. Você pode tratar pelo contrário, pelo igual ou pelo semelhante. O que predomina na medicina atual é o tratamento pelo contrário. Está com uma infecção, toma um antibiótico. Está com febre, toma um antitérmico. Está com alergia, um antialérgico.
é sempre um anti alguma coisa, né? Ou seja, você está combatendo os sintomas e está combatendo as doenças, dando um medicamento contra a sua manifestação patológica. E você se manifesta patologicamente, você apresenta um sinal, um sintoma, quando você está desequilibrado. Você estando bem, você não apresenta nada. E a forma o que predomina na clínica hoje é de você dar um remédio contra, né? A outra forma de atuar dentro da medicina, e nessa que você dá um medicamento contra, às vezes você também contraria, né, a nossa natureza e acaba produzindo efeitos colaterais, como foi a tua pergunta, né? Outra forma de você atuar de uma maneira genérica dentro da medicina é você dar a mesma coisa que provoca a doença, que é o princípio do igual. Você dá a mesma coisa que provoca a doença, como é o caso das vacinas, né, que você pode prevenir as doenças dando as vacinas, provocando uma reação de anticorpos, que uma vez que você entra em contato com a doença, você já tem aquilo na sua memória e você consegue combater aquela doença especificamente. Ou então, o outro ramo, ou então você faz a soroterapia, quando o cachorro te mordeu e vai tomar aquele soro para antirrábica, né? E a outra forma de você atuar na medicina é através da lei da semelhança, na qual você dá uma substância semelhante para provocar uma reação do organismo. E essa reação do organismo, na qual a homeopatia se baseia, modula, né? O medicamento homeopático é um modulador da nossa reação. Então, se ele modula a nossa reação, ela otimiza a nossa reação, ela desperta a nossa reação, ou então ela está reagindo demais, como é o caso das alergias, você consegue minimizar aquilo tratando da predisposição da pessoa para aquilo. Então, a homeopatia é uma grande ferramenta, né, para o médico veterinário. Também a homeopatia recentemente se tornou uma especialidade dentro da odontologia, né, os cirurgiões dentistas, né, desde o final do ano passado, é uma novidade, né, que eles já vinham buscando o reconhecimento junto ao seu Conselho Federal de odontologia como especialidade, então ela se tornou diante do quê? Diante dos trabalhos. Mas faz o quê na odontologia? Né? Como é que ela ajuda? Em vez de tratar com os medicamentos alopáticos, trata com os medicamentos homeopáticos. As inflamações, as periodontistas, faz o pré- e pós-operatório com homeopatia. Então, muito em veterinária, quando tem problema de boca de gengiva, de cachorro, principalmente. Não, e o veterinário que é tudo, né? Porque o veterinário trata tudo. É cirurgião, é clínico e até psicólogo, né? Também, né? Então, a homeopatia se torna um grande instrumento, né? Uma grande utilidade para a gente poder, e sem trazer malefícios para o paciente, que é o grande benefício. Agora, tem que estar com o medicamento correto para poder agir. Isso é importante. Né? Pois é, eu acho que são algumas questões, né? Usar o medicamento certo. E uma das grandes queixas que o pessoal tem, que normalmente as pessoas colocam, é que o tratamento homeopático, ele é muito demorado. Né? É muito é folclórico isso. A homeopatia tem uns estigmas, né? Mitos e verdades. Acredita no tratamento, né? O tratamento é lento, tem que tomar um remédio de 15 em 15 minutos para poder fazer efeito, né? Então, né? A periodicidade, essa coisa toda. Então, eu vou para o intervalo e volto para vocês responderem essa questão. Todo tratamento homeopático, ele realmente é demorado? E essa coisa, você fica preso de ter que estar de tanto em tanto tempo tomando gotinha, etc. E eu queria saber também, qual é a diferença principal entre o medicamento homeopático e o alopático? E também fala-se muito, né, que a homeopatia, ela é muito, até... Qual é com os fitoterápicos, é muito comparada com os fitoterápicos. Qual é? Existe alguma semelhança Pode, com os já podemos fitoterápicos? Como é que é essa história? Já, depois do nosso. Cabeça pra cima. Eu quero